Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. No lugar de saber o que está acontecendo no God of War Valhalla, trazer esse vídeo do Roberto Duran. Seguinte, eu fiz uma análise, uma luta do Roberto Duran. Eu poderia trazer lutas mais dinâmicas, lutas mais importantes, lutas mais interessantes. Eu peguei praticamente um atropelo, mas um fato especial, Roberto Duran está com 45 anos. Ele foi um dos lutadores mais de maior duração, mais com uma carreira mais longa, com que envelheceram em alto desempenho, dentre outros sinônimos que eu poderia dar, com o maior sucesso da Nobre Arte. Nobre Arte é como conhecido o Sweet Science, que também é uma forma como é conhecido o bots, o bugilismo. Cara, é um lutador excepcional. Eu quero analisar esse combate, essa fita. A gravação tá um horror, mas o que vale é a luta. Tem coisas a serem analisadas que são interessantes. Seguinte, eu não vou nem me esforçar tanto de encher de tempo. Eu acho, repensando, acho que foi um tanto fútil o React eu ter estendido o máximo que eu pudesse. A contextualização não, normalmente a contextualização no React é para justificar a escolha, como também elucidar coisas importantes quanto ao combate. Uma coisa que eu posso até fazer, vamos pro bots hack. Vamos pro bots hack, vamos ver essa luta em questão. Foi Ariel. Vamos ver se tem coisas importantes. Fatos importantes quanto a essa luta. Não existe, infelizmente. Sério que o cara tinha tanta derrota. Sei lá. Só saber do que se tratou o evento. Foi no dia 31 de agosto. Agosto tem 31 de 1996, na cidade do Panamá. É interessante que o BotHack é excelente para essas informações. Tem a comissão, a promoção, todos os atletas quais lutaram. Aqui temos os árbitros. A luta logo posterior foi uma luta pelo título latino do IBF dos super leves. Pelo que parece, quem era os árbitros da comissão, eram membros da comissão de boxe profissional panamenha. Tem a luta do título latino do Galo. Cadeira poderia ser interessante. Um dia, quando eu tiver maior tempo para me dedicar a essas coisas assim, eu tento caçar essas lutas um pouco atípicas. É o seguinte, vamos para análise. Não tem, eu já adianto que não tem diferença vocês assistirem o vídeo original ou assistirem esse, porque ambos não vão ter som. A gravação não tem som, além da tosse do cara e eu tiro o som. É importante falar, caso vocês não tenham visto o react, sobre a lenda do Roberto Duran. Ele, no bugilismo, esportivamente falando, ele tem um status divino no país de origem dele, no Panamá. Ele é o deus panamenho, praticamente. Roberto Duran foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos de sua categoria, referenciado
pelos maiores boxeadores de todos os tempos. É um dos lutadores ao qual é meu ídolo supremo. Eu tenho poucos lutadores que eu coloco num pedestal como eu coloco. Ele tá num pedestal tão alto pra mim quanto o Éder Joffre. Detalhe, Éder Joffre é brasileiro. Eu dou mais pontos para brasileiros. Então quer dizer que potencialmente, se eu não fosse pachequista, eu não fosse panamenho nem brasileiro, talvez Duran tivesse até no status acima, questão de predileção, sendo que ambos têm uma importância e um legado monstruoso. Roberto Duran era conhecido por ser membro do Seleto, mas de seu tempo não era uma classificação oficial. O quarteto dos 4 reis do boxe eram lutadores de peso muito similares que se enfrentaram entre si. Refalando o que eu falei no React, Roberto Duran era o mais velho deles, tinha uma diferença de idade legal. Ele era o menor, ele vinha de um peso bem mais abaixo, então ele estava um peso fora do ideal, mais rodado, mas isso não entra no caso. Ele venceu o mais habilidoso, ele venceu no primeiro combate, foi superado em 2 seguintes. Ele perdeu pro Thomas Hearns, que é o Hitman, que era o cara que tinha um estilo, que é o estilo de Detroit, Hitman. O Philly Shell tem muitíssimos paralelos, algumas pessoas colocam que existe mínimas diferenças, às vezes visto como o mesmo estilo, às vezes não visto como o mesmo estilo. Ele tinha uma capacidade ofensiva do cacete, porque foi o único dos 4 reis a derrotar Duran de modo casual, porque eu não lembro se Leonard ele nocauteou. O que acontece? O problema do Thomas era o queixo de vidro. Marvelous Hacker era um monstro, era outro monstro fora de equiparar, ele era literalmente quebrado em todos os sentidos. Ele era muito talentoso na questão de mudar de base. Ele e o Roberto Duran tiveram uma das melhores lutas da história. Para alguns, Roberto ganhou, para outros, o Marvin ganhou. Foi um combate fodástico, excepcional. E tem Sugar Ray Leonard, que é o mais habilidoso, o maior com teu coração, o que dos 4 reis foi o que reinou acima de todos. É um lutador histórico, é um cara justo de você referenciar o Sugar Ray Robinson, o maior lutador de todos os tempos. Eu acho que é bem justificável e honra a comparação. É mais habilidoso, mas a título de proporcional, levando em conta a diferença de idade, características, isso tudo, o maior mérito de todos é do Duran, mesmo que não seja mais habilidoso. Pra mim, sinceramente, pessoalmente, ele dos 4 reis, ele é top 2 a 3 dividindo com o Marvin. E pra você ver como as coisas são meio difíceis. O Thomas ganhou do Roberto, mas eu não vejo necessariamente como acima. Mas eu já tô falando pra cacete. Eu quero ver sobre o God of War Valhalla. Então que se dane. Vamos partir pra análise. 96. Bora lá. Cara, uma coisa que elogia esse Ariel Cruz. Cara, se moveu bastante. Tentou iniciativa. Eu acho que não tinha capacidade de leitura, de sentir o perigo como o Roberto. Por isso foi esbagaçado. Mas decente. A gente viu o cara tá se movendo muito, o guarda lá no teto. Cara, é interessante. É inusitado. Ele avança tentando um direto, mas o que acontece?
Tu avançar com direto é estranho, porque é o golpe de maior alcance, mas maior alcance a troco de ser um golpe que você precisa de um tempo maior para ser executado, para você atingir o alvo. Então não é um golpe bom de começar. Mas da forma como ele fez foi interessante. Foi direto, talvez não com muito propósito. Vamos voltar aqui. Mas ele nem moveu muito, nem fez muito movimento de quadril para fazer a conexão. E desse avanço que ele deu com o direto, que ele fez um direto andando, vamos diminuir só um pouquinho a velocidade, 60% para ver legal. Aqui ele dá o direto e nem tenta esforçar muito. Ele aproveita para fazer esse locamento, chamar a atenção na mão de trás, mas conectar com a mão da frente. É quase como se fosse fintado. Não deixou de ser uma finta. O propósito era acertar. E, tipo, se o Duran não tivesse tão atento, ele saísse e respeitasse o perigo oferecido, teria conectado. Aí tu vê, o cara não é burro, não. Quer dizer, um pouco de lutar contra Duran, mas... E foi ótimo. E o cara lançou um golpe longo. Tipo, o cara tava numa distância enorme e quase acertou. Mérito. Mérito de Ariel. É aquilo, estão se estudando. Cara, isso foi um erro. Isso foi um erro. Qual é a mão mais perigosa do Roberto Duran? Resposta, as duas. É qual uma vai te nocautear qualquer uma. O que é o mais perigoso? O cara no ringue. Tu tem chance nenhuma. Mas ainda assim, o Roberto Duran é extremamente ameaçador na curta distância. Ele na média curta distância, ele é um monstro. Ele está entre os maiores da história. Mesmo com 45 anos, mesmo envelhecido e fora do esperado de um lutador lutar em alto desempenho, existem exceções, essas exceções merecem ser aplaudidas de pé. E tu pra andar bananeira pra aplaudir também com os pés. O cara é extremamente perigoso. Talvez ele não esteja no seu auge. Não estava. Mas ainda assim, ele ficou mais cerebral. Ele ficou mais perigoso. Ele na curta distância, ele oferece muito perigo por qualquer mão dele, ele conecta muito bem. Vamos falar que ele é praticamente ambidestro quando se trata de de curta distância. Comumente os lutadores faz sentido para a maioria dos lutadores. Ele não tem preferência de mão da frente, mão de trás. Alguns momentos a paz vai ficar até paralela para que não se tenha essa leitura de o cara vai ter preferência de mão da frente, mão de trás. É uma coisa muito relativa. É como eu já falei, essa análise é uma análise mais sucinta, não vai ser uma análise tão significativa como a análise que eu fiz do primeiro combate dele. Ali você vai ter muito mais conteúdo sobre o Roberto Duran. Essa não tanto. Tem coisas que eu quero trazer hoje para dar maior enfoque, mas eu não estou trazendo tudo. E o que acontece? Na curta ele é um monstro. É um monstro de status divino, porque ele é conhecido como uma lenda no Panamá. Na longa distância ele faz o quê? Cara, na longa distância ele era conhecido pelo jab de ocupação. Jab de ocupação é uma forma de chamar. Eu chamo de jab de encher o saco. Eu chamo de jab de não dar oportunidade pro cara. O que acontece? Ele usa muito a mão da frente para testar a defesa, testar a reação, testar a distância, estudar. Ele ganha muita informação com qualquer coisa que ele faça em relação ao jab. Se o cara defende, se o cara afasta, se o cara recebe, se o cara eu já falei defende. Ele ganha muita informação. E tipo, ele faz muito uso da mão da frente. Faz muito, mas muito uso. Ele também conecta cruzado. Ele tem uppercut e ele consegue conectar de uma distância legalzinha.
Ele tem a mão de trás perigosa extremamente. Mas o maior perigo a ser oferecido é a mão da frente. Então o cara tem que entender uma coisa. Porque não estava dando tanto caô quando ele estava se deslocando para cá. Porque o enfoque do Roberto é pegar ele quando vem para cá. Aí o cara mudou um pouco. Aí lascou, né? Horrível. Cara, isso é uma coisa que, cara, Roberto Duran tinha 108 lutas antes dessa. Eu sei que era difícil antigamente, eu sei que essa história de VHS era difícil e tudo, não se tem todas as lutas, provavelmente. É difícil de estudar, mas pelo amor de Deus, o pessoal fazia. Cara, tem coisa que tem que ser estudada. Cara, se você tá falando com um cara de poder de nocaute avassalador, um cara lendário, lutando na sua própria terra, você vai querer o máximo de informação. O máximo de informação. Uma informação importante nesse tipo de luta, nesse tipo de perigo, porque é lutas e lutas. Nesse nível de perigo, uma coisa que você tem que ter na cabeça é qual lado eu não posso andar, senão eu vou ser morto. É pergunta valendo 1 milhão. É pergunta do cinturão. Qual lado eu não posso? Você vai encontrar resposta. Existe prós e contras. Se você descobrir que é melhor você andar para tal lado, vai ter consequências, vai ter vantagens, vai ter possibilidades ruins para cima do teu lado. Tudo tem seu pró e seu contra. Na verdade, tem múltiplos prós e múltiplos contras. Se você andar pro outro lado e a zona de perigo do cara, não vai existir pró, só vai existir contra. Se é um adversário diferente e uma outra mão oferece, então aquela vai ser a região mais segura. Tem um frente e trás de fato, mas é muito importante a gente falar do deslocamento lateral. O cara pecou. Ele vai ser escorraçado por isso. Vamos voltar só pra essa. Cara, encurralado. É uma. O cara tá com uma ofensiva boa. O cara tá muito dinâmico, tá tentando ser muito rápido, muito forte, muito móvel. Não muito mais em questão de móvel. Cara, tentou engalfinhar. Cara, Roberto Duran era duríssimo. A mão de pedra, corpo de pedra, abdômen de pedra, queijos de pedra. Também tinha um. Cara, essa porrada foi firme. O cara avançou. Avançou, ele. Cara, ele pulou. E Duran socou ele na hora de pousar. Tipo, tava fácil. Ainda conseguiu conectar uma mão em cima. Obrigou o cara a respeitar. Cara, ficou na defensiva contra o Duran. Cara, se o Duran fosse mais novo, esse cara já estaria derrotado já. Cara, uma coisa importante, isso é porque quem tá tomando a iniciativa do clinch não é o Roberto, é o Ariel. Então, eu não posso. Cara, isso daí foi uma coisa, foi muito azar. Eu só vai ter o cringe que eu vou focar, era uma das duas coisas que eu queria trazer pra luta. Eu tô ultimamente falando sobre o zona de perigos, você ir para um lado ou para o outro, uma coisa que eu quero trazer pro meu conteúdo esse estudo de qual lado é mais perigoso que qual. E Duran é muito lúdico porque o cara tem uma marreta no lugar de soco, uma marretada. E o cringe do Duran, como o cara não teve iniciativa, ainda não dá pra falar. Cara, aqui é o que eu falo que foi azar. O que acontece? Golpe baixo no bots, cara, não é tão comum. Porque o que acontece? Tu tem que socar baixo, é baixo da linha de cintura. Se você está na posição normal, beira quase impossível. Se você abaixa um pouco, até vai.
E o que acontece, depende também o quanto você vai pro lado. Aqui a gente vê que o Duran tava inclinado pro lado. Ele tava muito bem para conectar um hook. E o que acontece, se o cara entrou em posição normal. Então, se o cara tivesse normal, teria sido no acima do quadril, na parte lateral, fígado e por aí vai. Como o cara andou pra frente, nesse mesmo tipo de postura, mais abaixado, aí e projetado pra frente, a postura tava horrível. Aí é tempo dado. O golpe que não se vê é o mais mortífero. Por ser surpresa, ferra muito. É dado um tempinho decente. A gente vê o cara se desloca legal. O cara entende legal. Tem até um senso de distância decente. Ele tem uma postura, uma movimentação maneira, cara. Se aproximaram demais. Porra, guilhotina é sacanagem. Ui, esse cruzado pegou. Cara, a gente vê esse perigo que ele coloca na mão da frente. Vai ter um aqui, ó. Cara, tu vai ver melhor no replay. Mas estudando o que aconteceu. O cara tentou dar um cruzadaço. Tipo, se o cara tivesse uma lâmina na mão, ele teria arrancado a cabeça do Duran. Era tipo o cruzado largo do desespero. Ele ficou muito aberto. Ele colocou muita força. Então, ele perdeu o equilíbrio. Roberto Duran veio e não sei se ele pensava que o cara ia jogar, ia dar uma cabeçada na mão dele. Mas tipo, o golpe ele sabia conectar, só que tipo, deu um azar de ser uma cabeçada na mão. Cara, foi muito pesado. Ótima velocidade de punho. Saiu legal do golpe, devolveu. Cara, aqui tá. Por tá no. A gente tá quase no Full HD 1080p. Estamos mais pra 144p. Só faltam uns mais 10 vezes mais de qualidade. Vocês não conseguem ver, mas o que acontece? O clinch você normalmente pega nos ombros, você pega laça os braços para não deixar a pessoa bater muito. O clinch do Duran era muito diferente. Ele colocava o cotovelo no, comumente, de início ele colocava, mas depois ele tirava. Como se fosse o cotovelo no corpo, vamos falar no corpo. É como se fosse uma guarda, só que muito baixa, chegando mais ou menos à altura do ombro. Aí nessa altura, ele pegava o braço do cara, deixava o braço do cara pressionado ao próprio corpo. Ele pressionava o braço dele contra o cara. Era o clinch do Duran. Existem diversos lutadores que têm um clinch parecido. Eu acho que o Duran é o maior mestre nessa questão. Aí o que acontece? Ele controla o braço do adversário. O cara não consegue clinchar, o cara não consegue ter iniciativa de soco. Como ele tá numa posição que ele está segurando, colocando para baixo a mão. Se ele quiser subir, pim! Rasgou-lhe o bucho. Cara, é uma coisa importante, é um jogo de clinch que eu acho interessante pro boxeador. Cara, essas combinações foram ótimas. Chumbo trocado, um cruzado perigosíssimo, se o cara não se tivesse ido pra trás, eu vou ser sincero, esse é um machucado brutal.
Jab só pra estudar, pra ocupar. Jab na guarda. O cara já tinha, não sei se ele viu ou não, ia vir com a mão de trás pra conectar. O cara pendulou, achando que poderia ser de forma repetida um jab. Eu acho que o cara pendulou pensando, vai ser um jab, o cara vai jabear de novo, eu vou pendular e vou tentar golpear por cima. Acabou que ele pendulando, embaixo ele defendeu do soco. Subiu. Esse cruzado foi firme, cara. Cara, esse foi forte. Outra coisa que o Duran fazia muito, tá? Ele não teve muita chance de fazer. Ele ia fazer o Duran quando ele tava na curta distância, ele pegava, né? É como se ele pegar nas costas do adversário e jogasse. Tem um nome que se dá pra isso, mas você faz o oponente se deslocar na direção que você quer. Cara, eu não sei. Eu tinha visto a terminologia adequada pra se falar sobre isso, mas agora não tô lembrando. Fica um tanto mal explicado e não foi exemplificado porque o combate devia ter durado um pouquinho mais nessa parte. Cara, essa foi forte. O que acontece? Pode ter ficado um pouco invisível e difícil de entender, mas ele tava aqui, o rosto estava aqui. Não sei quanto é essa mão, a mão frontal. A mão subiu, conectou. Caiu feito saco de entulho. Muito forte. Tentou. O cara tá muito desesperado. Foi um ótimo soco, mas tá muito desesperado. Tipo, ele entrou em quase um tudo ou nada. Se ele pressionasse, se ele conseguisse fazer jogo psicológico contra o Roberto, ele ia ganhar um tempo pra respirar, pra se recuperar. Mão de trás veio. Ou se o cara tivesse em pé, teria levado esse. Eu quero voltar pro replay, que tem uns golpes que são interessantes. Roberto Durão, conhecido por estar sempre de boné. A briga dos bonés ali. Não foi tipo nenhum soco conectou, ficou tão... acertou ultra cheio. Não foi de raspão, conectou, mas não foi aquele que o golpe parou no rosto. Então o golpe podia ser mais impactante ainda e o cara tá mais danificado ainda. Esse ele realmente não tinha a câmera no ângulo bom, mas a gente consegue ver aqui ele aplicou um golpe. O cara caiu feito um saco de cimento. Eu quero ver se vão mostrar o terceiro golpe. Não vão. Eu acho que é isso. Não tem mais o que se falar sobre esse combate. Foi uma análise bem curta. 28 minutos, misericórdia. Não deixa de ser curta. Secando o perigo do Roberto Duran na curta distância. Ele é o homem que é como o vinho. Só dá dor de cabeça nos oponentes. E fica muito mais perigoso com o tempo. A ressaca que é lutar contra ele deve ser horrível. Bem, não deixem de se inscrever no canal do Viciado em Lutas. Estou tentando chegar a 100 inscritos. Chegando a 100 inscritos vai ter um especial. Deixem de comentar. Falem o que vocês acharam sobre o combate. Se vocês acharam que foi muito arrastado, muito longo análise, podem ficar à vontade. Roberto Duran, acaba que eu vou alongando. É um lutador que eu gosto muito. Não deixem de compartilhar pros fãs do Duran. É isso, Raul. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí. Segue o pessoal que tá na descrição.
troco uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Raul.